Vingança com a Karen. O ar na sala de reuniões do 42º andar sempre tinha o mesmo cheiro, uma mistura estéril de lustramóveis com limão, ar gelado e recirculado, e aquele toque metálico de medo. Passei 15 anos aprendendo a respirar aquele ar, aprendendo a navegar pelas correntes de poder que percorriam os corredores da Sterling Heart como eletricidade. Eu era diretora sênior de parcerias estratégicas. Um título que soava entediante para quem não entendia. Mas, para quem sabia como o dinheiro realmente se movia na cidade, significava que eu tinha as chaves do reino. Eu não precisava gritar. Nunca precisei. Meu poder estava no silêncio entre assinaturas, no aceno por cima de uma mesa de mogno, no acordo de fusão de 3 bilhões de dólares que eu havia passado os últimos 9 meses esculpindo, transformando um bloco de dados caóticos em uma obra-prima de sinergia corporativa. Eu estava parada diante da janela do chão ao teto, revisando as últimas cláusulas no meu tablet, quando a porta se escancarou. Não foi só uma entrada, foi uma invasão. Cassidy, a recém-nomeada filha do VP, entrou batendo saltos no chão. 24 anos, armada com um MBA recém-impresso pelo qual o pai provavelmente havia doado um prédio inteiro, e com um sorriso presunçoso de quem achava que era a personagem principal de um filme e que todo mundo ali tinha sorte de ser figurante. Era seu primeiro dia. Literalmente, sua primeira hora. Com licença. A voz dela cortou o zumbido do escritório como uma faca serrilhada. Ela não estava olhando à vista. Estava olhando para mim. Ou melhor, para o meu torso. Abaixo o tablet lentamente, virando-me com a neutralidade treinada que eu usava para lidar com investidores instáveis. Posso ajudar, Cassidy? Sou a Emily. Nós devíamos nos encontrar às... Eu sei quem você é, ela me interrompeu, abanando a mão como se estivesse afastando uma mosca. Ela segurava um grosso manual espiralado, o velho livro de regras dos funcionários, um fóssil dos anos 90 que ninguém abrirá desde a invenção do iPhone. E eu sei o que você está fazendo. Revisando os protocolos da fusão com a Sterling, perguntei, mantendo a voz controlada. Não. Ela deu um passo à frente, com um cheiro de jasmim exagerado e insegurança. Você está violando o Código 4, Seção B, sobre vestimenta adequada para atendimento a clientes. Pisquei. Eu estava usando um blazer vintage Armani cinza carvão com botões de madreperola, calça social sob medida e uma bolsa de couro que provavelmente custava mais do que o carro dela. Era a armadura de uma mulher que fechava contratos. Os botões de madreperola, explicou ela, batendo o manual com a unha perfeita. O guia deixa claro, apenas fechos padronizados. E essa bolsa? Parece desgastada. Não trabalhamos com desgastado aqui. Representamos excelência. A sala ficou num silêncio sepulcral. Os analistas nos cubículos de vidro pararam de digitar. Os associados júnior congelaram com latte a meio caminho da boca. Normalmente, é aqui que eu diria que, se você gosta de assistir a desastres acontecerem em câmera lenta ou histórias de gente recebendo exatamente o que merece, deveria aproveitar para seguir e curtir, porque a colisão vem aí. Mas naquele momento, ninguém se mexia. Cassidy, falei, minha voz caindo uma oitava, calma como veneno. Eu tenho uma reunião com Marcus Sterling em 48 horas para finalizar uma aquisição de 3 bilhões de dólares. O blazer não é o problema. O problema é você interromper minha preparação. Ela ficou vermelha, um tom que brigava com o lenço que usava. Não estava acostumada a ser contestada. Estava acostumada ao cartão de crédito do papai e a estagiários apavorados. Eu sou chefe de gabinete do vice-presidente, anunciou, jogando na mesa um título que eu sabia que não correspondia ao salário dela. Estou aplicando os padrões. Se você não consegue seguir regras básicas desta empresa, como podemos confiar a você o futuro dela? Era tão absurdo que quase ri, mas vi o brilho nos olhos dela. Ela não se importava com os botões. Ela queria um troféu. Queria provar, logo no primeiro dia, que era predador alfa. Ela tinha me escolhido porque eu parecia estabelecida e derrubar a matriarca é o jeito mais rápido de assustar a matilha. Vá para casa, troque de roupa. Escreva uma carta formal de desculpas ao RH pela infração, ela ordenou, cruzando os braços. Eu olhei para ela, realmente olhei. Vi o leve tremor nas mãos, a necessidade desesperada de validação.
E vi também a completa falta de compreensão sobre o que eu realmente fazia ali. Não, respondi simplesmente. Como é que é? Não. Tenho trabalho a fazer. Virei-me novamente para a janela. Você está demitida, ela guinchou. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e ridículas. Virei-me devagar. Ela estava ofegante, olhos arregalados. Ela havia ido até o fim. Havia puxado o gatilho. Você só pode estar brincando, eu disse, não implorando, apenas analisando. Eu sou sua superior por procuração e você está sendo insubordinada, ela gritou, a voz rachando. Arrume suas coisas. A segurança vai te acompanhar para fora. Olhei para os rostos apavorados dos analistas do outro lado do vidro. Olhei para o contrato de 3 bilhões no meu tablet. E então uma estranha clareza fria tomou conta de mim. Eu não senti raiva. Não senti tristeza. Senti alívio. Tudo bem, respondi. Cassidy piscou, esperando uma briga, uma súplica. Tudo bem, você tem razão, Cassidy, continuei, fechando o tablet com um clique firme. Padrões são importantes. Vou arrumar minhas coisas imediatamente. Não esperei a resposta dela. Passei por ela, meu ombro roçando o dela, e segui para minha sala. Ela achava que tinha acabado de afirmar domínio. Não fazia ideia de que havia acabado de puxar o pino de uma granada que só explodiria dali a 48 horas. Ela tinha acabado de demitir a única pessoa no hemisfério capaz de interpretar os códigos de aperto de mão da família Sterling. Enquanto caminhei pelo corredor, não olhei para trás, mas senti seu olhar grudado em mim, confusa com minha obediência, tentando entender por que a Vitória parecia tão vazia. Minha sala era um santuário de caos controlado. Diferente do minimalismo estéril da sala de reuniões, minha mesa era um mapa de dossiês empilhados, blocos jurídicos cheios de anotações em taquigrafia que só eu conseguia decifrar. Um caos que, ironicamente, era o objeto mais valioso de todo o prédio. Cassidy provavelmente achava que tudo era digitalizado. Ela não entendia que, no mundo das fusões de alto risco, os acordos reais eram feitos com números de celular pessoais escritos no verso de guardanapos de coquetel e cartões de visita guardados em pastas de couro. Não me apressei. Apressar-se implica culpa ou pelo menos pânico. Eu não tinha nenhum dos dois. Abri minhas gavetas com a precisão lenta de uma técnica em desarmamento de bombas. Primeiro, os itens pessoais. A foto emoldurada do meu pai, que me ensinou que integridade custa caro, mas desespero custa mais. O peso de papel de cristal que Marcus Sterling havia me dado quando fechamos o acordo de Tóquio 5 anos antes. E então o Holodex. Coloquei-o na minha bolsa de couro envelhecido. Ele caiu lá dentro com um tudo pesado e satisfatório. Vi minha assistente, Sarah, parada na porta. Ela estava pálida, torcendo um lenço de papel até virar confete. Emily, ela sussurrou, como se falar alto demais pudesse invocar o demônio no corredor. É verdade? Ela realmente. É verdade, Sarah, respondi com suavidade. Peguei uma pilha de arquivos, a diligência prévia preliminar da fusão com a Sterling. Segurei-os por um instante, sentindo o peso. Eram as cópias da empresa. Tecnicamente, pertenciam ali. Coloquei-os de volta no centro da mesa. Mas, e a fusão? Sarah gaguejou. A reunião é daqui a 2 dias. Ninguém mais conhece as razões de alavancagem. Ninguém mais sabe sobre as cláusulas do apêndice. Tenho certeza de que a Cassidy é muito capaz, eu disse. E a mentira teve um gosto doce, como cianeto. Ela tem um MBA, Sarah. Ela leu o manual. Limpei o histórico do meu computador. Saí do servidor criptografado. Apaguei o cache local. Eu não estava destruindo propriedade da empresa, apenas removendo minha própria pegada intelectual. Se quisessem navegar o labirinto daquele acordo, teriam de fazê-lo com os mapas que tinham arquivados, não com os atalhos que viviam na minha cabeça. Vesti meu casaco. Cachemira, macio e quente contra o súbito frio do ar-condicionado. Peguei minha bolsa. Quando saí da minha sala, todo o andar fingia trabalhar. Cabeças abaixadas, olhos inquietos.
O silêncio era ensurdecedor, o silêncio de uma tripulação vendo a capitã ser jogada ao mar por uma motinada que não sabia sequer ler uma bússola. Cassidy estava esperando perto dos elevadores. Braços cruzados, batendo o pé. Flanqueada por 2 seguranças desconfortáveis, que me conheciam pelo nome. Certifique-se de que ela não levou nenhum dado sigiloso, Cassidy disparou. Bob, chefe da segurança do andar, olhou para mim com olhos cheios de desculpas. Ele me vira trabalhar noites inteiras por 10 anos, vira eu pedir pizza para a equipe dele nos feriados. Ela está limpa, senhorita Cassidy, murmurou Bob, sem sequer verificar minha bolsa. Cassidy bufou. Ótimo. Apenas tirem ela daqui. Quero essa toxicidade fora do meu andar. Parei diante do elevador e apertei o botão. Esperei o Jim. Quando as portas se abriram, virei-me para Cassidy. Ela se preparou para um xingamento, um grito, você vai se arrepender. Em vez disso, eu sorri. Um sorriso genuíno. Do tipo que você dá a alguém que, sem saber, acabou de lhe entregar um bilhete premiado achando que era uma multa de estacionamento. Obrigada, Cassidy, eu disse. Sua testa se franziu. A confusão rachou sua máscara de arrogância por um segundo. O quê? Por deixar claras as prioridades desta organização. Foi esclarecedor. Boa sorte com a fusão. Os apêndices são complicados. Entrei no elevador. Que apêndices? Ela exigiu, dando um passo à frente enquanto as portas começavam a fechar. O arquivo está completo. Eu vi a unidade digital. Unidades digitais são tão impessoais, respondi suavemente. A porta se fechou, cortando sua expressão bem no momento em que o pânico começava a nascer nos olhos dela. Enquanto o elevador descia, a gravidade puxava meu estômago, mas meu espírito voava. Olhei o relógio. 10h15. Ao meio-dia, o departamento jurídico começaria a fazer perguntas. Às 14h, os sócios estariam confusos. Na manhã seguinte, começaria a hemorragia. Saí do prédio e entrei na luz forte e ofuscante da cidade. Não chamei um táxi. Caminhei 2 quadras até um café tranquilo. Pedi um duplo expresso e sentei perto da janela. Peguei meu celular, desliguei, e deixei que a empresa afundasse no silêncio por um tempo. Passei a tarde em uma galeria de arte. Observei pinturas expressionistas abstratas, caos contido em molduras e senti uma profunda afinidade. Era impressionante o quanto de detalhe você deixa de ver no mundo quando carrega o peso de uma corporação bilionária nos ombros. Pela primeira vez em 10 anos, percebi a textura da tinta, as pinceladas, o silêncio. Só às 18h, quando já estava no meu apartamento servindo uma taça de Nimbio, decidi ligar o celular novamente. O aparelho vibrou na minha mão como um marimbondo furioso. Não parou de vibrar por 2 minutos inteiros. A tela acendeu com uma avalanche de notificações, um deslizamento digital de arrependimento. 14 chamadas perdidas do escritório. 7 da Sarah. 3 do diretor de RH. 5 de número desconhecido. 27 novos e-mails. Dei um gole no vinho, saboreando os taninos, e comecei a rolar pelas mensagens. Sarah, 11h30. Emily, o jurídico acabou de descer. Estão perguntando quem autorizou sua demissão. A Cassidy trancou-se na sala dela. Sarah, 12h45. Os parceiros da firma de Tóquio tentaram falar com você. A Cassidy atendeu. Não deu certo. Ela disse que você não era mais um ajuste cultural. Houve muita gritaria em japonês. Sarah, 14h30. Onde estão os arquivos do apêndice? A Cassidy está surtando. Ela diz que você apagou tudo. O sistema mostra que eles nunca existiram no servidor. Emily, todo mundo está enlouquecendo. Eu sorri, girando o vinho na taça. Claro que não estavam no servidor. Os arquivos do apêndice não eram documentos. Eram nuances. Eram os acordos de aperto de mão sobre retenção de funcionários-chave da empresa adquirida. Eram as promessas verbais que eu fiz a Marcus Sterling sobre preservar a marca criada pela família. Eram as anotações feitas à mão, aquelas que agora descansavam na lareira do meu apartamento, transformando-se em cinzas.
Abri um e-mail do diretor jurídico. David era um homem bom, mas mole quando o assunto era o conselho. Assunto: urgente, status de emprego mal entendido. Emily, parece ter havido uma grande falha de comunicação relacionada à aplicação de protocolos. Me ligue imediatamente. Precisamos discutir sua reintegração antes da reunião com os Sterling. Podemos contornar isso. A Cassidy é nova e talvez, excessivamente zelosa. Não vamos deixar emoções atrapalharem a fusão. Emoções? Murmurei para a sala vazia. Sempre chamavam de emoção quando uma mulher reagia, mas de estratégia quando um homem fazia o mesmo. Não respondi. Eu conseguia imaginar a cena no escritório com perfeição. O sol se pondo, sombras longas e acusadoras atravessando o piso aberto. Cassidy exausta, o perfume de jasmim ficando enjoado, o taier branco amarrotado. Ela perceberia que a filha do vice-presidente era um título que gerava obediência, mas não respeito. Muito menos conhecimento. Ela tinha os arquivos. Ela tinha os números. Ela via a avaliação de 3 bilhões. Mas ela não sabia o porquê. Não sabia que a terceira cláusula da seção 5, aquela sobre passivos ambientais, era, na verdade, um código para negociar um lote específico em Montana que o avô de Marcus Sterling havia comprado. Parecia um passivo no papel, mas era o coração emocional do acordo para a família Sterling. Cassidy tentou renegociar aquilo para economizar dinheiro, como qualquer aluno de MBA faria. E, com isso, insultou Marcus tão profundamente que ele sairia da mesa antes mesmo do café ser servido. Sentei no sofá, puxando uma manta sobre minhas pernas. As luzes da cidade piscavam do lado de fora, indiferentes ao caos se espalhando na torre de vidro no centro. Outro texto chegou. De um número que eu não tinha salvo, mas reconheci, o código de área da linha privada do CFO da Sterling Hart. CFO, 19h15. Emily, atenda o telefone. Diga seu preço. Olhei a mensagem. Diga seu preço. Meu preço não era dinheiro. Meu preço era dignidade. E, infelizmente para eles, dignidade era uma moeda que haviam acabado de desvalorizar a zero. Coloquei o celular com a tela para baixo na mesa de centro. Eu não iria salvá-los. Não hoje. Hoje, eu ia assistir a um filme. Talvez algo sobre um desastre. Ou sobre uma mulher que caminha rumo ao pôr do sol enquanto o castelo pega fogo atrás dela. De onde eu estava, o pânico parecia distante. Mas eu sabia que, pela manhã, ele estaria gritando. Há uma gaveta específica na minha escrivaninha de casa que permanece trancada. Não guarda joias. Não guarda dinheiro. Ela guarda alavancagem. Caminhei até a escrivaninha antiga no canto da sala e puxei uma pequena chave de latão escondida sob uma suculenta decorativa. O trinco girou com uma satisfação mecânica pesada. Dentro, repousando sobre um forro de veludo, havia uma única pasta encadernada em couro. Estava gasta, com as bordas macias e desfiadas, cheirando a papel antigo e fumaça de tabaco. Em relevo na capa, em folhas de ouro já desbotadas, lia-se: Nada, protocolo de legado. Traste da família Sterling. A maioria das pessoas achava que eu fora contratada pela Sterling Hart por causa do meu currículo. A verdade é que eu fazia parte do pacote. 5 anos atrás, quando Marcus Sterling começou a considerar permitir que capital externo tocasse o império de sua família, ele impôs uma condição: queria uma pessoa de confiança que entendesse dinheiro antigo. Não a riqueza barulhenta e exibida de bilionários da tecnologia, mas a riqueza silenciosa, guardada, que se move em séculos, não em trimestres. Meu pai tinha sido advogado do pai de Marcus. Eu cresci brincando de esconde-esconde na biblioteca da mansão dos Sterling enquanto os homens fumavam charutos e discutiam fundos fiduciários. Eu não era apenas uma funcionária. Eu era a ponte. A tradutora entre o capitalismo frio e predatório da minha empresa atual e a lealdade feudal da família Sterling. Abri a pasta. Lá dentro havia apenas uma folha de papel, com um número privado escrito nela. Não era uma linha corporativa. Era o número do telefone que Marcus carregava no bolso interno do paletó. Fiquei ali por um longo tempo, passando o dedo pelos números. Ligar para aquele número era opção nuclear. Rompia cada cláusula de confidencialidade do meu contrato.
Seria suicídio profissional. Mas então lembrei do rosto da Cassidy. Lembrei do jeito como ela olhou para o meu blazer como se fosse contagioso. Lembrei da arrogância quando me demitiu na frente das pessoas que eu havia treinado. Peguei meu celular. Disquei. Chamou 2 vezes. É o Marcos. A voz era grave, rouca, imediatamente familiar. É a Emily, respondi. Houve uma pausa. Um deslocamento quase audível no ar. Pensei que estávamos em período de silêncio até a assinatura na sexta. Mantive a voz firme, mas os parâmetros mudaram. Mudaram como? O calor sumiu do tom dele, substituído pelo aço de um homem que possuía frotas de navios. Fui demitida. O silêncio do outro lado foi absoluto. Demorou tanto que achei que a ligação tinha caído. Demitida, ele repetiu, como se a palavra fosse estranha. Por quem? O conselho. A SEC encontrou algo. Não, respondi. Pela nova chefe de gabinete da vice-presidente. Violação do Código de Vestimenta e Desalinhamento Cultural. Violação do Código de Vestimenta, Marcos disse, incrédulo. Sim. E quem está cuidando da transição dos ativos de Montana? Ninguém. A Cassidy acha que os arquivos no servidor são suficientes. Ouvi um som que poderia ter sido uma risada ou um rosnado. Os arquivos no servidor listam a propriedade de Montana como terra improdutiva. Sem o seu adendo, o algoritmo vai marcar para liquidação em 6 meses. Correto, respondi. Então eles demitiram a única pessoa que sabe onde os corpos estão enterrados. 2 dias antes da maior fusão da história da empresa. Parece que sim. Emily, ele disse, a voz baixando para um sussurro conspiratório, você está livre para tomar café amanhã? Estou desempregada, Marcos. Estou livre o dia todo. Ótimo. Encontre-me no Pierre. 8 da manhã. Ah, e Emily? Sim. Não assine nada com eles. Nem pacote de rescisão, nem extensão de nada. Nada. Não me passaria pela cabeça. Desliguei. Meu coração batia forte, pesado, como um tambor lento. Eu tinha acabado de cruzar o Rubicão. Não era mais apenas uma funcionária dispensada. Eu era uma combatente ativa. Fechei a pasta de couro e tranquei a gaveta. O apartamento parecia diferente. Já não era um refúgio. Era uma sala de guerra. O café do Hotel Pierre servia o café da manhã com aquela eficiência silenciosa que dá a sensação de que você está tramando um golpe de Estado, o que, de certa forma, estávamos mesmo. Marcos Sterling parecia exatamente como sempre. Impecável em um terno azul marinho, os cabelos prateados penteados para trás, olhos que já tinham visto de tudo e não se impressionavam com mais nada. Não falamos sobre o clima. Não falamos sobre o cardápio. Ligaram para minha equipe esta manhã, disse Marcos, passando manteiga na torrada com precisão cirúrgica. Ah, murmurei, tomando um gole do chá. Sim. Uma mulher chamada Cassidy. Parecia ofegante. Marcos fez uma pausa, um traço de diversão brilhando nos olhos. Ela disse ao meu advogado principal que você estava indisponível devido a uma emergência médica súbita. Afirmou que você estava hospitalizada por exaustão severa, mas que havia instruído completamente sobre o acordo. Coloquei a xícara sobre a mesa. A audácia era quase artística. Não era só uma mentira. Era uma mentira perigosa e verificável. Se eu estivesse doente, o acordo poderia ser legalmente adiado. Se eu estivesse demitida, a cláusula de pessoa-chave, que exigia divulgação imediata de mudanças no time principal, anularia o contrato de exclusividade. Ela está tentando ganhar tempo, eu disse. Acha que, se te colocar na sala, consegue te encantar o suficiente para passar pelas cláusulas de Montana. Ela acha que sou um idiota, Marcos corrigiu. Ela acha que sou um talão de cheques com pernas. Ele limpou a boca com o guardanapo de linho. Meu assistente, James, fez uma pesquisa. Aparentemente, o RH está em um impasse com essa tal Cassidy. O conselho só foi informado da sua demissão hoje de manhã. O CFO, segundo relatos, está jogando grampeadores. Esse é o estilo dele, comentei.
Marcos se inclinou para a frente. Aqui está a situação, Emily, eu não faço negócios com amadores, e certamente não faço negócios com mentirosos. O acordo com a Sterling Hart está morto. Eu vou matá-lo. Mas... Ele deixou a palavra pairar. Mas eu ainda preciso vender a empresa. E ainda quero que você lidere a transição. Ele abriu a pasta e tirou um documento grosso. Não era um contrato de fusão. Era um contrato de consultoria. Minha holding está procurando uma diretora de aquisições estratégicas. O salário é o dobro do que você ganhava. A participação acionária é significativa. E a primeira tarefa é encontrar um novo comprador para minha companhia. Olhei para o contrato. Era liberdade. Era poder. Era vingança definitiva. Só tem uma coisa, acrescentou Marcos, um sorriso de tubarão surgindo. Ainda não fui à sua antiga empresa. Está marcado para amanhã às 9 horas. Por que não? Perguntei. Porque quero ver a cara dela quando tiver que explicar por que a funcionária hospitalizada está sentada do outro lado da mesa. Um arrepio frio percorreu minha espinha. Quer que eu vá à reunião? Não. Ele balançou a cabeça. Quero você no lobby. Quero que seja a última coisa que ela veja antes da carreira dela evaporar. Eu cuido da reunião. Você cuida da saída. Meu celular vibrou na mesa. Era um alerta automático do servidor da Sterling Hart. Meus credenciais tinham sido oficialmente revogadas. Mas então veio outro alerta, uma notificação de notícia. Rumores se espalham. Fusão da Sterling Hart enfrenta atrasos, e executiva-chave pode ter deixado a empresa. O vazamento tinha começado. Os tubarões estavam circulando. Eu aceito, disse, pegando a caneta. Ótimo, respondeu ele. Agora termine seus ovos. Você vai precisar de força. Assistir ao Império ruir a um trabalho exaustivo. Mais tarde naquela tarde, passei em frente ao prédio da Sterling Hart. Fiquei do outro lado da rua, escondida atrás de óculos de sol enormes. Podia ver a movimentação no 42º andar através das paredes de vidro. Pessoas andando de um lado para outro. Luzes acesas. Parecia um formigueiro recém-pisado. Verifiquei meu e-mail no celular pessoal. Havia uma última mensagem desesperada, da própria Cassidy. Emily, por favor, me liga. A gente pode consertar isso. Eu não quis dizer aquilo. Foi reação ao estresse. Meu pai está fazendo perguntas. Por favor. Deletei. Não existem desculpas na liga principal, Cassidy. Você leu o manual. Ela deveria ter lido o ambiente. Na manhã da reunião, o céu estava de um roxo arroxeado, ameaçando chuva. Combinava perfeitamente com o clima que eu imaginava estar dominando o andar executivo do outro lado da rua. Eu me sentei no reservado do canto do The Green, uma cafeteria diretamente em frente à entrada principal da Sterling Hart Tower. Eram 8h30. A reunião estava marcada para 9 horas. Eu não estava sozinha. James, o assistente pessoal de Marcos, um homem que parecia esculpido em mármore e vestido por Tom Ford, estava sentado à minha frente. Sobre a mesa, uma pilha de documentos, minha papelada de contratação para o novo cargo na Sterling Holdings. Marcos está a caminho, disse James, olhando o relógio. Deve chegar em 5 minutos. Ele pediu que eu garantisse que você estivesse visível. Visível? Perguntei. Ele fez um gesto discreto em direção ao arranha-céu de vidro do outro lado da rua. Olhei. As janelas do lobby iam do chão ao teto. E lá, andando de um lado para o outro perto da recepção, estava uma figura de terno branco. Cassidy. Ela parecia desesperada. Gritava com a recepcionista, gesticulando para os elevadores, tentando assegurar que tudo estivesse perfeito para a chegada de Marcos. Queria parecer a guardiã do portão. Então ela parou. Olhou pela janela. No começo, só vasculhou a rua com os olhos. Depois, me encontrou. A uns 40 metros de distância, pude ver o instante exato em que ela congelou. Ela me viu. E, mais importante, ela viu James. E todos conheciam James.
Ele era o arauto de Marcus Sterling. E ali estava ele, sentado comigo, rindo, me entregando uma caneta. Cassidy pressionou o rosto contra o vidro. Sua boca se abriu. Ela puxou o celular e começou a discar. O meu permaneceu mudo. Eu tinha bloqueado o número dela uma hora antes. Ela nos viu, eu disse, tomando um gole do cappuccino. Excelente, disse James, sem nem olhar para trás. Deixe-a suar. Pânico deixa as pessoas descuidadas. E o Marcus detesta descuido. Acompanhei sua ruína acontecer em tempo real. Ela virou para a recepcionista, apontando para nós, provavelmente gritando algo sobre espionagem ou sabotagem. A recepcionista apenas balançou a cabeça, apavorada. Cassidy girou nos saltos e correu para os elevadores, provavelmente tentando voltar ao 42º andar para avisar. Bem, avisar quem? O pai? O conselho? E dizer o quê? A mulher que eu demiti por causa dos botões do blazer está tomando café com o braço direito do comprador. Era uma confissão de fracasso catastrófico. Ela está subindo de novo, informei. James assentiu. Vai tentar controlar a narrativa. Tarde demais. A narrativa saiu do prédio ontem junto com sua caixa de pertences. Ele juntou os documentos. Está oficialmente assinado. Emily, seja bem-vinda à família. Agora, por instrução do Marcus, você deve esperar aqui exatamente 20 minutos. Depois, atravessar a rua e entrar no lobby. Só ficar lá. Seja o fantasma no banquete. E Marcus? Ele está chegando agora. Olhei pela janela. Um sedã preto deslizou até a calçada em frente ao prédio. O motorista abriu a porta, e Marcus Sterling saiu. Ele abotoou o paletó, ajustou as abotoaduras e olhou para o prédio com a mesma expressão de um especialista em demolição analisando uma estrutura condenada. Nem olhou para a cafeteria. Entrou direto na boca do leão. Showtime, murmurou James. Observei Marcus entrar pelas portas giratórias. Sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Cassidy, descendo correndo do 42º andar, sem fôlego, suada, tentando parecer profissional. Ela o receberia com uma mentira. Ele a receberia com a verdade. Esperei. 1 minuto. 5 minutos. 10. A chuva começou a cair, borrando o vidro, transformando o mundo numa aquarela de cinza e aço. Mas eu via tudo com absoluta nitidez. Paguei o café. Chequei meu reflexo na janela. Meu blazer estava perfeito. Minha tote bag surrada no ombro. Era hora de ir dar um oi. O saguão do prédio da Sterling Hart foi projetado para intimidar. 3 andares de mármore, uma queda d'água que custava mais do que minha faculdade inteira, e uma acústica que amplificava a cada passo que atravessava as portas giratórias. O som da água me envolveu. O ar era frio. A cena parecia um tabliau vivant. Marcus Sterling estava parado no centro do átrio, perto das catracas de segurança. Não estava indo em direção aos elevadores. Estava imóvel, como uma estátua. Cassidy estava lá. Devia ter descido correndo pelas escadas de serviço, porque estava um pouco desgrenhada, seu terno branco parecia menos ampodeira e mais ampânico. Ao lado dela estavam o CFO e o diretor jurídico, ambos com cara de quem desejava ser invisível. Caminhei silenciosamente pelo chão de mármore. Meus saltos ecoavam um som rítmico, firme, que cortava o ruído constante da água. Parei a uns 6 metros. Perto bastante para ouvir, longe o suficiente para observar. Complicações imprevistas, dizia Cassidy, a voz aguda, reverberando nas superfícies duras. Mas como eu disse, Emily está indisposta. Está no hospital. Não quis preocupar você com os detalhes. Marcus a encarava. Não piscava. No hospital, repetiu. Sua voz não era alta, mas preenchia o espaço. Sim. Cassidy concordou vigorosamente. Foi muito repentino, mas ela me passou tudo. Estou pronta para prosseguir com a assinatura. Marcus colocou a mão no bolso, tirou o celular e tocou a tela uma vez. Isso é estranho, disse ele, porque acabei de receber uma mensagem dela.
Ela disse que o café do outro lado da rua estava excelente. Cassidy congelou. O sangue sumiu do rosto tão rápido que ela parecia de cera. O CFO levantou a cabeça, alarmado. O quê? Ele crocitou. Marcos virou-se um pouco, vasculhando o saguão com o olhar. Ele me encontrou. Não sorriu. Apenas assentiu. Cassidy se virou. Me viu ali, saudável, calma, segurando minha bolsa. A inválida hospitalizada. O silêncio que se seguiu era pesado bastante para esmagar um carro. É ela, Cassidy gaguejou, apontando um dedo trêmulo para mim. Ela está mentindo. Ela deve estar. Eu a demiti. A verdade saiu dela como um vômito, antes que pudesse impedir. O CFO se virou para Cassidy, os olhos arregalados. Você fez o quê? Marcos voltou a olhar para Cassidy. Seu rosto mostrava um nojo puro, incontaminado. Você disse à minha equipe jurídica que ela estava doente. Mentiu para mim, para meu conselho, e para seus próprios parceiros, e demitiu a líder do projeto 48 horas antes do fechamento por... Ele me observou de cima a baixo. Por quê, exatamente? Ela violou o código de vestimenta. Cassidy gritou, desesperada, encurralada. Os botões, a bolsa, está no manual. Marcos riu. Foi um som seco, cortante. Você demitiu a arquiteta de um acordo de 3 bilhões de dólares por causa de botões. Ele se virou para o CFO. É essa a liderança que estou comprando? Esse é o discernimento no qual estou investindo? Senhor Sterling, por favor, o CFO deu um passo à frente, mãos erguidas. Foi um mal-entendido. Cassidy ela é nova. Podemos trazer a Emily de volta. Podemos readmiti-la imediatamente, com um bônus. Marcos ergueu a mão, cortando a fala dele. Não. Ele se virou para mim. Emily, você está empregada por esta empresa? Dei um passo à frente. Não, Sr. Sterling. Meu contrato foi encerrado por justa causa na manhã de terça. Então você não tem autoridade para negociar. Nenhuma. Marcos voltou-se para o grupo. Olhou para Cassidy, agora trêmula, com lágrimas se formando nos olhos. Então não há ninguém aqui em quem eu confie para assinar este documento, disse Marcos, acenando para James, parado perto da porta. A reunião está cancelada. Você não pode. Cassidy gritou. Meu pai vai processar. Temos um termiché. Termichites dependem de diligência e boa-fé, disse Marcos, a voz fria como gelo. Vocês demonstraram nenhum dos dois. Ele se virou e começou a caminhar. Tenham um bom dia. Quando a porta giratória se fechou atrás de Marcos Sterling, o saguão explodiu. Não uma explosão física, mas emocional. A onda de choque psicológica foi tão violenta quanto uma explosão real. O CFO, um homem chamado Henderson, que já tinha sobrevivido a 3 aquisições OX e a uma auditoria federal, virou-se para Cassidy com o rosto da cor de uma ameixa madura. Você a demitiu? Henderson rugiu. A acústica do saguão transformou sua fúria em um trovão. Você demitiu a articuladora do acordo sem consultar o jurídico. Sem consultar o conselho. Ela foi insubordinada. Cassidy chorou, encolhendo-se contra a mesa de segurança. Foi desrespeitosa. Eu sou a chefe de gabinete do VP. Você é uma ameaça, isso sim. Henderson vociferou, cuspindo de raiva. Você tem ideia do que acabou de fazer? Aquilo eram 3 bilhões de dólares saindo pela porta. Aquilo era o nosso preço de ação. Aquilo era minha aposentadoria. Os seguranças olhavam para os próprios sapatos. As recepcionistas fingiam digitar em teclados desligados. Eu fiquei ali, observadora do massacre. Cassidy olhou ao redor desesperada, à procura de um aliado. Seus olhos pousaram em mim. O ódio era tóxico, mas misturado a algo pior, a percepção de que tinha cavado a própria cova. Isso é culpa sua, ela gritou para mim. Você armou isso. Planejou tudo. Eu planejei vestir um blazer, respondi calmamente, minha voz cortando a histeria dela. O resto foi você quem planejou, Cassidy. Henderson girou para mim.
Emily, por favor, ignore ela. Ela está suspensa. Com efeito imediato. Ele lançou um olhar mortal para Cassidy. Saia da minha frente. Vá para o escritório do seu pai e espere lá. Não fale com ninguém. Se você postar um tweet, se mandar uma mensagem sequer, eu vou te processar pessoalmente por violação de dever fiduciário. Cassidy soltou um soluço feio, rasgado, e correu para os elevadores, os saltos dela martelando freneticamente o mármore. Henderson respirou fundo, recompôs-se e virou para mim com um sorriso plástico, desesperado. Emily, ok, o dano é grande, mas não é irreversível. Podemos ligar para o Marcus. Vamos dizer que está resolvido. Você será recontratada. Vice-presidente sênior. Aumento de 20%. Opções de ações. É só pegar o telefone. Arrume isso. Olhei para Henderson. Trabalhei para ele por 10 anos. Ele jamais perguntou sobre minha família. Jamais agradeceu quando eu salvei o lucro de um trimestre com uma negociação inteligente. Ele só se importava agora porque o navio estava afundando. Não posso fazer isso, Bob, eu disse. Por quê? Diga o valor. Nós dobramos. Não é sobre dinheiro. Enfiei a mão na minha tote bag, aquela de couro desgastado que Cassidy tanto odiava, e puxei um envelope elegante, cor creme. O que é isso? Henderson perguntou. Minha carta de demissão. Eu menti. Não era. Era meu kit de integração da Sterling Holdings, mas ele não precisava saber disso. Ou melhor, não ainda. Ou, melhor dizendo, meu reconhecimento formal de desligamento. Vocês não podem me recontratar. Por quê? Porque eu já aceitei uma nova posição. O rosto de Henderson esvaziou, como se alguém tivesse puxado o plugue. Quem? Quem poderia ter te contratado tão rápido? O cliente, eu disse. A realização atingiu Henderson como um golpe físico. Ele cambaleou um passo para trás. Vê você está trabalhando para Sterling desde esta manhã? Sou a diretora de aquisições estratégicas. O que significa, Bob, que se quiser salvar alguma parte desse acordo, talvez vender os restos a preço de sucata, você vai negociar comigo. Olhei meu relógio. Mas não hoje. Hoje eu vou comprar um blazer novo. Este tem memórias ruins. Virei-me e caminhei para a saída. Atrás de mim, ouvi Henderson gritando ao telefone, ligando para o CEO, para os advogados, para Deus, mas ninguém ia atender. A linha estava morta. 3 dias depois, as ações da Sterling Hart tinham caído 18%. A rádio corredor fervilhava com histórias de crises internas de gestão e falhas de liderança. Numa tentativa desesperada de estancar o sangramento, o conselho implorou a Marcus Sterling por uma última reunião. Prometeram que os obstáculos tinham sido removidos. Prometeram que o acordo poderia ser reestruturado. Imploraram que ele voltasse à mesa. Marcus concordou com uma condição. Toda a equipe executiva, incluindo o vice-presidente e a filha dele, foi obrigada a comparecer para pedir desculpas. A sala de reuniões estava lotada. O ar-condicionado estava no máximo, mas todos suavam. Cassidy estava sentada na ponta mais distante da mesa, pequena, encolhida. O terno branco havia sumido, agora ela vestia um vestido cinza sem graça. O pai, o VP, nem conseguia olhar para ela. As portas se abriram. Marcus entrou, seguido por James, e depois por mim. Eu entrei por último, usando um terno novo, preto, impecável, com botões dourados. Um suspiro coletivo percorreu a sala. A cabeça de Cassidy se ergueu no estalo. Seus olhos arregalaram. Achamos, começou o CEO, a voz trêmula, que esta reunião seria para discutir a retomada da fusão. Marcus sentou-se à cabeceira. Nem abriu a pasta. Apenas cruzou as mãos. Não estou aqui para fundir nada, Marcus disse. Estou aqui para fazer uma oferta pelos ativos a 30 centavos por dólar. 30 centavos, o CFO gritou. Isso é roubo. Estávamos em 3 bilhões. Esse era o preço quando vocês tinham liderança competente, Marcus respondeu calmamente. Esse era o preço quando vocês tinham a Emily. Agora vocês têm caos.
Ele gesticulou na minha direção. A Emily agora está me assessorando no valor real da sua carteira. Ela me diz que, sem a transição de Montana, o risco ambiental é catastrófico. Ela me diz que os parceiros de Tóquio perderam a confiança. Ela me diz que a empresa está oca. A sala inteira virou para me olhar. A traição nos olhos deles era palpável. Eles esperavam lealdade, da pessoa que tinham descartado. Emily Cassidy sussurrou: como você pôde? Você trabalhou aqui por 15 anos. Olhei para ela. Não sentia mais ódio, apenas pena. Ela era uma criança brincando com fósforos, surpresa porque a casa pegou fogo. Trabalhei, eu disse. E por 15 anos segui o código. Vesti o figurino. Joguei o jogo. E você decidiu que não era suficiente. O VP finalmente falou. Podemos consertar isso. Emily, volte. Vamos demitir a Cassidy. Daremos o cargo dela a você. Só peça para ele assinar o acordo original. A sala prendeu a respiração. Era isso. A oferta de redenção. O retorno ao ninho. Minha velha vida, agora com uma coroa. Olhei para Marcos. Ele ergueu uma sobrancelha, aguardando. Está pronta para assinar? Ele perguntou, entrando no jogo. Olhei para o CEO. Olhei para o CFO. E, por fim, olhei para Cassidy. Eu sorri. O sorriso de quem sabe exatamente onde os corpos estão enterrados, porque é ela quem segura a pá. Desculpe, eu disse suavemente, a voz ecoando na sala silenciosa. Ela me demitiu. Sem acordo. Marcos se levantou. Vocês ouviram a moça. A oferta é 30 centavos por dólar. Tem até às 17 horas para aceitar. Ou esperamos o leilão de falência e compramos por 10. Ele se virou e saiu. Eu o segui. Não me despedi. Não precisava. O silêncio atrás de mim dizia tudo. Enquanto caminhávamos até o elevador, Marcos me entregou uma pasta. Bom trabalho, diretora, disse ele. Peguei a pasta. Obrigada, Marcos. As portas do elevador se abriram. Entrei e, pela primeira vez em 15 anos, não conferi no espelho se meus botões estavam alinhados. Eu sabia que estavam perfeitos. Descemos, deixando os destroços no 42º andar. E eu finalmente, verdadeiramente, expirei.